Vamos falar então das revelações que vieram com essas fotos do set de Superman, especificamente do Senhor Incrível, o Mr. Terrific. Atenção, não é o Senhor Incrível da Pixar, tá? Dessa vez não é ele que a gente vai falar, é o outro Senhor Incrível, o personagem da DC, que vai estar no filme do Superman, interpretado pelo Edgar Tag, que esteve aí super presente nas imagens que saíram do set. O Senhor Incrível, antes da gente falar das fotos, vou passar aqui para Marcelo Hessel. Você pode dar pra gente um contextinho de quem é esse personagem, de onde ele veio, o que é que ele representa aí pra gente? A gente tem, como os quadrinhos da DC tem muito tempo aí, você tem muitos personagens que acabam assumindo codinomes de personagens antigos, né? Tipo, Lanterna Verde tem, sei lá, 4 gerações de lanternas, né? No caso do Senhor Terrível, desculpa, do Mr. Terrific, que é o Senhor Incrível, ele está assumindo o codinome de um personagem da Era de Ouro. Olha o lance do retrô aí. Esse personagem da Era de Ouro era um cara que era super rico, e aí por conta da grana, meio Batman assim, né, tipo, ele é capaz de se financiar, e ele tem já uma tendência natural a aprender coisas, e tem uma aptidão natural a se desenvolver. Então é o cara que ele chegou no auge daquela coisa olímpica de ser super atlético e de ter todas as habilidades do mundo e tal, e aí chega um momento que ele cansa, e aí ele fala, puta, não sei mais qual que vai ser o próximo passo aqui e tal, e é um personagem que ele desenvolve tendências suicidas. E aí ele se espelha numa pessoa que tá precisando ser salva, e aí ele fala, putz, olha só, eu posso meio que abraçar isso aqui e tal, e aí ele encontra uma esperança nas pessoas que estão precisando, e ele se torna um super-herói. O que acontece na versão do Senhor Incrível que a gente está assistindo aí, que a gente está vendo, esse da jaqueta de couro, ele também estava numa situação meio desesperançada, porque é um cara super inteligente, dizem nos quadrinhos da DC que ele é o terceiro cara mais esperto do universo, acho que foi numa das HQs da Liga da Justiça que saiu isso e tal. Ele pode ser o terceiro mais inteligente do universo, mas é o cara mais inteligente da Sociedade da Justiça. Tanto o Senhor Incrível original quanto a nova versão são integrantes da Sociedade da Justiça. E aí o lance é um cara super inteligente, ele consegue aprender 1 milhão de coisas com uma velocidade incrível, ele tem 12 PhDs e tal. E aí chega um momento ali que ele está discutindo com a mulher dele, ele acha que a mulher é religiosa, ele fala, essa crença é bobagem e tal, e aí ela demora para ir para a igreja, aí ela sofre um acidente, ele perde a mulher e o filho, e aí ele entra numa coisa suicida também, e de repente o Espectro, que é um personagem, olha só, do Reino da Manhã, chega para ele, putz, você já ouviu falar da história do Senhor Incrível original e tal? E aí ele meio que consegue salvar o cara dessas tendências suicidas, dizendo, e se você meio que assumisse o manto do Senhor Incrível? E aí a partir desse momento o Michael Holt, que é o Senhor Incrível dessa nossa geração, ele se torna um super-herói espelhado pelo super-herói original, que isso também é muito recorrente nos quadrinhos, né? Você pega, sei lá, lembrando de Watchmen, né? O Watchmen você tinha personagens assumindo o manto de personagens da Era de Ouro. Então isso acontece também na narrativa do Senhor Incrível. Basicamente, é aquele cara que vai servir no filme para explicar, é o cara da exposição, entendeu? Porque se tem alguma coisa alienígena acontecendo, ninguém sabe direito o que é, o cara vai sacar o Bruce Banner lá e vai dizer, não, isso aqui eu sei o que é. E aí ele vai lá, explica, tal. Sabe, o cara super inteligente, basicamente isso. Certo. O Senhor Incrível que a gente vai ver no filme, temos imagens, a gente já colocou aí para vocês no site lá do Omelete, do set do Superman do James Gunn, e ele claramente tá com um visual super fiel ao que a gente vê nos quadrinhos, né? Muito importante a gente perceber uma coisa que tem na jaqueta, particularmente do lado aqui na manga, tá escrito Fair Play, uma referência ao Fair Play Club, que é um clube que ele ajuda, que ele cria, melhor dizendo, para ajudar jovens também que estão em situações de rua. Ele tinha um irmão que fez parte de gangues de rua e tudo mais, gangues criminosas, e ele traz esse contexto que o Hessel muito bem lembrou aqui, de ser um daqueles heróis da DC que faz referência a heróis clássicos. Pensa, por exemplo, o Lanterna Verde. Você conhece o Lanterna Verde, mas os Lanternas, às vezes, mais populares, né, eles não são o original. O original Scott lá na Era de Ouro, com outro visual. E eu acho que isso é importante a gente destacar, porque já nesse filme do Superman, a gente tem o Guy Gardner do Lanterna Verde com o Nathan Fillion, a gente tem o Michael Holt como Senhor Incrível, interpretado pelo Edgar Tag. Então esse filme do Superman, esse universo da DC vai estar começando agora, mas ele vai aparentemente lidar bastante com personagens que já estão aí há alguns tempos, porque são, em alguns casos, segundas ou terceiras encarnações desses personagens,
apesar desse Superman mais jovem ainda em começo de carreira, né? Eu vou passar para você, Jedi, só para falar do visual rapidinho, mas antes, só fechando, os poderes do Senhor Incrível, né? Ele era inteligente, ele também era super atlético, ele corria, né? Era um atletismo. E além disso, ele também tem conhecimentos de artes marciais, e o traje dele acompanha ali umas esferas, que ele chama de esferas incríveis, né? Ou spheres em inglês, que são esferas que podem produzir hologramas, podem, sabe, tem lasers, tem também câmeras e ajudam ele nas missões. E ele também tem um T-Jato, um jato aí, uma nave dele, que aliás tem fotos do set que sugerem que isso vai estar no filme também. João Jedi, me diga aí, o que é que você achou do visual? O que é que você acha que esse personagem vai representar no filme? Tem gente especulando que ele vai ser uma espécie de adversário pro Superman. Não um vilão, mas um adversário, um cara que vai brigar com ele, que a gente precisa de alguém que tenha força, que tenha capacidade aí para enfrentar o Homem de Aço e fazer uma cena de ação. O pessoal tava especulando que era por isso que eles já estavam gravando juntos ali no meio da destruição toda. Você acha que vai por aí? Como é que você acha que a gente pode ver esse personagem sendo usado no filme? Seria interessante isso, porque o Senhor Incrível, por ser tão inteligente, talvez ele encare de início o Superman como uma ameaça, né? Talvez na inteligência dele, ele veja esse ser de outro planeta, super poderoso, como alguém que deve ser detido. Sabe quem fez isso também? Batman do Zack Snyder, olha aí. Mas eu acho que isso vai durar 5 minutos. O Superman vai falar, Martha! E aí vai voltar tudo certinho. Mas, brincadeiras à parte, eu gostei muito da caracterização do Senhor Incrível. Tem até uma série da CW que ele apareceu, se não me engano. E exatamente. A caracterização tá super parecida também. Column interpretou ele lá. Pronto, e tá muito parecido também. Se a gente for comparar com as artes dos quadrinhos também, a caracterização tá muito fiel. E eu acho que isso evoca o James Gunn, né? Isso cheira a James Gunn, que é você trazer um personagem que não é tão conhecido assim do grande público para um papel de relevância em algum grande filme e assim fazê-lo crescer, né? O James Gunn fez isso com uma equipe inteira com o Guardiões da Galáxia. E o Senhor Incrível, ele é muito conhecido pelos nerds e quadrinhos, né? Pela galera que curte muito quadrinho, muito DC, mas no grande público, você fala Senhor Incrível, a gente pensa no Senhor Incrível da Pixar mesmo, né? A gente pensa lá nos Incríveis, sabe? E nada mais justo, a tradução do personagem, né, acabou sendo Senhor Incrível aqui no Brasil, é Mr. Terrific, né? Que seria o que? Algo impressionante. Senhor impressionante, sei lá, alguma coisa assim. Senhor maravilhoso, né? Seria alguma coisa assim na tradução. E aí, naturalmente, vai haver essa confusão. Terrivelmente incrível, podia ser, né? Terrível? O Hessel confundiu aí, falou Senhor Terrível. A gente junta. Então, assim, faz sentido, mas eu acho que isso é muito James Gunn. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver um personagem muito, muito ali de dentro dos quadrinhos, do nicho de fãs de quadrinhos, trazido para o grande público, e é uma oportunidade para esse grande público conhecer o Senhor Incrível, e se a força permitir, os deuses de Krypton também, a gente vai ter aí uma boa história com ele. Eu acho interessante se ele combater realmente o Superman, por causa das cenas de ação, mas eu imagino que ele vai deixar um pouquinho ali, vai sobrar um pouquinho para o Lex Luthor arrebentar o Clark com a armadura. O lance da rivalidade aí, só fazendo um parênteses rapidinho, nos quadrinhos a rivalidade dele é direto com o Batman, porque tipo, eles são os integrantes gênios de cada um dos seus grupos, né? No caso do Holt é da Sociedade da Justiça e o Batman é o gênio da Liga da Justiça. Inclusive, como o Senhor Incrível ele tem esse lance de ter os seus próprios negócios para ajudar a financiar esse centro de ajuda aos jovens, ele precisa de grana e tal. E aí acontece que nos quadrinhos o Bruce Wayne ele é dono desse centro e é dono das coisas do Senhor Incrível. Então, tipo, ele basicamente é como se fosse a Fox debaixo da Disney, assim. Então, tipo, o Batman é o dono do Senhor Incrível. Então, tipo, eles têm uma rivalidade meio amistosa, assim. Então, eu acho que tem alguma coisa mais próxima com o Batman dele ser rival.